sobre a nossa preferência hoje na Igreja de Deus, que não é uma exclusão de nada nem de ninguém, é uma preferência por uma igreja que tem fome por fiéis, que tem fome da palavra de Deus, e por uma realidade profundamente existencial de homens e mulheres que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa presença, do nosso abrir as mãos e acolher decididamente os pobres e os abandonados em nossa pobre América Latina. Hoje, eu queria relembrar a todos nós o nosso batismo. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor nos envia para uma missão. E é claro que a nossa missão está profundamente enraizada na terra pela qual vivemos, a nossa amada terra de Santa Cruz, o Brasil. E é aqui que queremos dar, embora o poder do Espírito leve a nossa evangelização ao mundo todo, mas é aqui que nós queremos dar a vida pela igreja e por Jesus, que queremos entregar todo o nosso ser para a obra que Deus tem a realizar em nosso coração. Eu quero tomar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, versículo 16 e seguintes. Jesus, que vai proclamar a sua missão, lembrando sempre que nós somos o corpo de Jesus, nós somos a sua igreja, e essa missão deve arder profundamente dentro do nosso coração. A minha missão na igreja de Deus, o meu ardor para evangelizar, o meu ardor para dar a minha vida por aquilo que Deus deseja hoje da igreja, 1998, o ano do Espírito Santo, o ano consagrado ao Espírito Santo. E nesse ano eu devo abrir muito o meu coração para escutar o Espírito, para escutar: Senhor, envia-me, qual é a tua vontade na minha vida, qual é o teu desejo, e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá Jesus, voltou a Nazaré, onde se tinha criado, entrou segundo o seu costume no dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me conferiu a unção. O Senhor me conferiu a unção, o ministério, a graça de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e se assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a lhes dizer: hoje esta escritura
se realizou para vós que a ouvis. Eu quero dizer, filhos e filhas, que aqui está um querigma da palavra de Deus, uma atualização profunda para todos nós. Hoje, mais uma vez, Deus está anunciando que o seu Espírito está sobre nós, e que nós temos uma missão profunda na igreja de Deus: acolher, libertar, levar a boa nova aos pobres, aos oprimidos, aos cegos, levar a alegria do Senhor, a libertação do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos convoca, e Ele nos chama verdadeiramente a darmos a vida pela igreja de Deus, a sermos homens e mulheres jovens, dispostos a estar no coração do pobre, dispostos a dar a vida pelos pobres, para anunciar a boa nova do reino de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós, e se Deus está por nós, quem será contra nós? Essa grande convocação, que você deve se sentir pessoalmente convidado a entrar como que diante de um sacramento de Deus, que são os pobres. A presença da pobreza, a presença dos pobres. Claro que aqui eu não me limito somente à pobreza material, claro, falo claramente também da pobreza material, mas eu falo em todos os sentidos da pobreza do homem, da mulher, todos os sentidos que precisam ser recuperados, restaurados pelo poder do Espírito Santo. O coração, a afetividade, a vida, o amor, a presença, a alegria, o coração que dê a vida, a plenitude da graça de Deus, o acolhimento claro, concreto e verdadeiro dos pobres, dos pequenos, dos abandonados, daqueles que são considerados lixo da sociedade, daqueles que estão aí à beira do novo milênio, à beira do novo milênio, como que jogados às traças como vermes. E eu me lembro de São Francisco de Assis, que quando pela primeira vez encontrou com um leproso, veio ao seu coração, e quando ele formava a sua liturgia das dores do Senhor Jesus Cristo, ou a sua liturgia diária para o ofício das dores do Senhor, para a paixão de Jesus, ele se lembrava do profeta Isaías capítulo 53, o Filho de Deus, diz o profeta, parecera um verme e não um homem, opróbrio da humanidade. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, mas o Filho de Deus assemelhava-se mais a um verme do que a um homem, machucado, como cordeiro levado ao matadouro. E Francisco se lembrava: meu Deus, esse leproso parece um verme, os pobres parecem um verme, e há uma semelhança, ali está escondido nessa vermidão, nessa podridão, nessa carne podre, ali está o Filho de Deus que eu devo amar, ali está o Filho de Deus que eu devo amar, ali está o Filho de Deus que eu devo acolher, ali está a razão da minha vida, e eu devo acolher Jesus nessa aparência de verme, porque o Senhor Jesus também se tornou, como diz o profeta, a semelhança de um verme, como um cordeiro entregue à cruz ao matador. Ele também se tornou um verme, opróbrio da humanidade, jogado nas mãos dos pecadores, como cordeiro de Deus, como verdadeiro sacrifício santo para a salvação do mundo inteiro. E Francisco vai entender que naquele leproso, naquele pobre, está a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tomo a letra, o que diz Tomás de Celano, no capítulo 7 da primeira vida de São Francisco, narrando esse momento de sua vida. Depois Francisco, amante de toda a humildade, transferiu-se para um leprosário. Vivia com os leprosos,
servindo a todos por amor de Deus, com toda a diligência, lavava-lhes a podridão dos corpos, e limpava o pus de suas chagas, como escreveu em seu testamento. Como estivesse ainda em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para os leprosos. Vejam o que Deus é capaz de fazer num coração. Era insuportável a Francisco chegar perto dos leprosos, nem perto das cabanas dos leprosos ele chegava, nem o cheiro, nada, era insuportável. Era a expressão que o autor diz, e ele mesmo diz no seu testamento: era insuportável a mim chegar perto dos leprosos, mas Deus é um Deus que pode mudar tudo, e Deus entra na vida de Francisco. Deus faz imperar sobre o seu coração o poder do Espírito Santo. Francisco, o meu Espírito está sobre ti, para anunciar a boa nova aos pobres, para acolher aos pobres, para acolher os mendigos, os leprosos, os pobres. Francisco de Assis, eu tenho a você uma missão, e essa missão deve bater forte no teu coração. E ele obedeceu. Numa luta constante, não pensem vocês que tudo é fácil, vocês sabem muito bem disso, que a vida de santidade é uma batalha diária. Francisco lutou muito com a sua carne, lutou muito com o seu homem velho, para poder se aproximar do leproso, e tocar naquelas carnes apodrecidas, e tocar e limpar o pus daquelas feridas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar um leproso, ou de estar num leprosário. Hoje em dia, claro, a técnica, a medicina avançou muito com relação à lepra, mas na Idade Média, por volta de 1200, a lepra, o fedor, o cheiro, o medo da contaminação, é um cheiro muito forte. A lepra não deixa de ser o quê? Uma carne humana podre, que vai se apodrecendo, que vai caindo do corpo, e aquele cheiro de podridão. E diz Tomás de Celano, Francisco foi viver com os leprosos, uma atitude concreta daquilo que Deus queria ao seu coração. Claro que aqui Deus tem uma missão para todos nós, e sem dúvida alguma a nossa missão, sem excluir ninguém, estou dizendo isso, não estamos aqui excluindo ninguém, mas a nossa opção preferencial são os pobres, porque a esperança dos pobres é o coração da igreja de Deus, é a igreja de Deus. Nós devemos ser e acolher o sacerdócio dos pobres. Numa comparação, os pobres são a presença de Jesus. Os pobres podem nos ensinar a viver gratuitamente, a entregar a nossa vida numa entrega generosa, concreta, e tocar com profundidade no coração e nas chagas do Senhor Jesus Cristo. Eu estava em pecado, dizia Francisco, parecia-me deveras insuportável olhar para os leprosos, mas, olha o que ele diz no testamento: mas o Senhor me conduziu para o meio deles. O Senhor me conduziu para o meio deles, e eu tive misericórdia com eles. O que é a misericórdia? Miséria do coração. Eu tomei a dor do leproso, eu tomei o coração do leproso e pedi ao Senhor: Senhor, coloca no meu coração o coração do leproso, coloca na minha alma a dor do leproso, coloca, Senhor, sensibilidade. Isso é ter misericórdia. Nós cristãos não podemos ter pena, pena é algo muito natural. Não adianta ter pena, é preciso misericórdia, é preciso atitude concreta, é preciso obedecer o que Deus quer do teu coração. O que é que Deus deseja da tua vida para com os pobres? O que é que Deus deseja da tua vida? Qual é a tua missão com os pobres da tua cidade? Qual é a tua missão com os abandonados da tua cidade? Qual é a tua missão? Eu volto a dizer, não estou aqui resumindo somente a pobreza material, mas não podemos estar cegos a essa realidade. A nossa missão de evangelizar é ampla. Dar vida, dar sentido ao coração das pessoas, dar vista, dar a luz, dar Jesus, dar a alegria
alegria, dar o amor, dar o acolhimento, dar o necessário para que todos tenham vida, e vida digna de filhos e filhas de Deus. E a igreja é a esperança dos pobres. Não adianta, ninguém ama os pobres se não tem o coração mergulhado no Espírito Santo. É muito fácil usar dos pobres, é muito fácil usar dos pobres para galgar compromissos, para galgar colóquios, para galgar posições sociais, para galgar posições políticas. É muito fácil usar dos pobres, mas os pobres não são coisas para serem usadas. Os pobres não são coisas para serem usadas por ninguém, mas devem serem amados. Amados e amados com sinceridade. E eles olham para a igreja. E não queremos lembrar somente da igreja instituição. Quando os pobres olham para a igreja, eles querem olhar para os cristãos. Eles querem ver em vocês o crisma, a unção, a força pela qual o Senhor Jesus proclamou entrando na sinagoga. Hoje se cumpriu esta profecia, e muitos não compreenderam, muitos não entenderam, e queriam apedrejá-lo. Quem és tu? Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Como é que você tem autoridade para dizer que esta profecia de Isaías, há 800 anos que nós esperamos o cumprimento dessa profecia, e quem é você para dizer que hoje se cumpriu essa profecia? E Jesus mergulhado no Espírito Santo, Jesus convicto da missão que o Pai trazer ao seu coração, e Ele vai cumprir. Você conhece o Evangelho. Jesus vai estar com os pobres, Jesus vai estar com os pecadores, Jesus vai dar a luz aos cegos, Jesus vai curar os leprosos, Jesus vai trazer a vida aos pecadores, Jesus vai curar Bartimeu, Jesus vai salvar a vida de Maria Madalena, Jesus vai dar a vida, Ele vai viver concretamente o que Ele está anunciando, e é o que os pobres esperam de nós: viver aquilo que anunciamos, viver profundamente o nosso dom, o nosso carisma, o nosso crisma do Espírito Santo e de juventude de Deus. Os pobres esperam de vocês, jovens conscientes da sua grande missão de estar ao lado dos pobres, dos pequenos e dos abandonados. Continua São Francisco mesmo escrevendo: a visão dos leprosos era insuportável. No tempo de sua vida mundana, ele tapava o nariz. Só ao ver suas cabanas a milhas de distância. Mas como por graça e força do Altíssimo, já tinha começado a pensar nas coisas santas e úteis, encontrou-se um dia com um leproso, e superando a si mesmo, aproximou-se e beijou-o. Olha a expressão que Tomás de Celano coloca: superando a si mesmo. Doutrina católica: a graça deve ter uma correspondência da tua liberdade. Você deve obedecer ao Espírito. Deus está te dando a graça, não deixe a graça passar, como diz Santo Agostinho, mas seja fiel, corresponda à graça com um ato de vontade, com um ato de querer. Senhor, eu quero, eu desejo, e coloque a tua vida à disposição com atos concretos. Não faça da graça de Deus uma brincadeira, não faça da graça de Deus uma magia, mas obedeça a Deus, faça o que Ele quer da tua vida. Deus ama a tua liberdade, e a doutrina da Igreja Católica é muito profunda sobre isso. Nós temos a liberdade, Deus espera o teu sim, Deus espera a tua entrega. E diz Tomás de Celano de uma forma maravilhosa: Francisco,
venceu a si mesmo, e foi e beijou o leproso. A partir daquele ato, parece um ato simples de São Francisco, não é nada poético não. Que lindo, ele foi e beijou o leproso. Claro, não tem nada de poético, é muito radical essa atitude de São Francisco. É uma atitude que custou ao seu interior uma renúncia muito grande. É um ato heróico, por isso que ele é santo. É um ato heróico. Para ele é um ato heróico. Beijar um leproso, eu tapava o nariz a milhares de distância quando passava por uma cabana de leprosos, e chegar perto, tocar e beijar um leproso. Vejam que correspondência a graça Francisco teve no seu interior para tomar essa atitude, e a partir daí disse sim à graça, tudo se abriu ao seu coração. Ele diz aqui, o autor, a partir de então foi ficando cada dia mais humilde, até conseguir vencer a si mesmo, por misericórdia do Redentor. Olha a santidade, olha como Francisco de Assis nos ensina profundamente o que é responder à graça de Deus, o que é ser santo e ser santa para a igreja. É uma luta, é um combate, é dizer não ao pecado, não ao egoísmo, não à vanglória, não a uma vida cômoda, não a uma vida cômoda, mas olhar para o pobre, ter o coração aberto ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele me envia a anunciar a boa nova aos pobres, a libertar os oprimidos, a dar a vista aos cegos, a libertar os cativos, e não podemos perder tempo. Nós devemos dar tudo por Jesus, como diz São João da Cruz, tudo até a pele, dar tudo por Jesus, dar a vida por Jesus, sermos obedientes ao Filho de Deus, dando realmente a colaboração total do nosso viver com a nossa liberdade. Senhor, eu estou aqui, eu tenho medo, sim Senhor, eu tenho medo, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas fraquezas, mas se você disser ao Senhor, e eu quero, e dar o passo, como Francisco deu o passo de ir até o leproso, vencendo a si mesmo, quantas maravilhas Deus pode fazer na tua vida, se você der o passo que só você sabe qual é. O passo fundamental para que a santidade de Deus comece cada vez mais a manifestar-se em tua vida. Ajudava também aos pobres. Houve um dia em que, contra o seu costume, porque era muito bem educado, tratou mal um pobre que lhe pedia esmola. Logo arrependido, começou a dizer consigo mesmo, que era grande ofensa e vergonha negar a quem estava pedindo no nome de tão grande rei que o quisesse. Prometeu a si mesmo, que jamais negaria a quem lhe pedisse em nome de Deus o que estivesse ao seu alcance. E o cumpriu com muita diligência, até oferecer totalmente a si mesmo. Muito mais do que aquilo que ele podia dar, um cobertor, ou uma roupa, ou um prato de comida. Ele chegou à essência de dizer assim, Senhor, eu quero dar tudo. E diz o autor, deu tanto que deu a si mesmo, fazendo-se um cumpridor e um mestre do Evangelho. Dá a quem te pede, e não desiste daquele que te pedir emprestado. É esse o contexto histórico pela qual São Francisco vai escrever a sua oração da paixão. O leproso, Jesus verme. O leproso e Jesus, ele olhando para o leproso, ele consegue enxergar o Filho de Deus, a glória, o Verbo de Deus, que sendo rico se fez pobre. Ele encontra o mistério de Jesus presente no pobre, no pequeno, no abandonado, no leproso. Os pobres
podemos assim dizer, o sacramento de Deus. Presença real, sinal visível da graça. Independentemente dos méritos do pobre, não estou aqui colocando todos os pobres no céu, eu só estou dizendo que os pobres são um sinal visível da graça de Deus, pela qual você pode encontrar Jesus, pela qual você pode receber do Espírito Santo uma graça muito especial para mudar a tua vida, para libertar a tua vida. Porque ainda dentro do nosso coração há muito apego pelo orgulho, apego às coisas materiais. Quantas pessoas analisando o seu guarda-roupa, bom, tem essa roupa aqui, tem essa roupa aqui, tem essa roupa aqui, o que vão dar aos pobres? Bom, isso aqui não presta, isso aqui está furado, isso aqui está carcomido, isso aqui dá para os pobres, então damos aos pobres o resto, damos ao pobre o que não presta mais, damos ao pobre o negligente da nossa vida. E eu vejo que o nosso coração precisa muito compreender, como dizia São Francisco de Assis, frades, tenhamos o necessário, uma coberta para o nosso corpo e o alimento para viver, e tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais nos será acrescentado. O Senhor diz no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que comereis, com o que bebereis, com o que vestireis. O nosso apego nos faz mal, o nosso apego nos inquieta, e todos nós precisamos viver o desapego, não só aqueles que têm uma vida social mais digna, mas também aqueles que são pobres, porque há muito pobre apegado. A graça do desapego é para todos os corações. Nós precisamos todos nós viver e pedir a graça do desapego. Eu preciso pedir muito ao meu sacerdócio a graça do desapego. Todos nós precisamos pedir: Senhor, dai-me a graça de ser livre, dai-me a graça de poder amar, de viver a liberdade dos filhos de Deus, de viver pelo Teu Espírito Santo, de proclamar a Tua boa nova com alegria, de crer naquilo que eu anuncio, de crer que o Senhor é um Pai providente e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor é um Pai que ama, é um Pai que conhece. Ontem ainda a liturgia da igreja nos colocava a leitura do rei Ezequias, chorando pela sua enfermidade, voltado para a parede: Senhor, eu não quero morrer, cuida da minha enfermidade, eu quero viver. E diz o profeta Isaías, vai visitar Ezequias e lhe diz: o Senhor escutou o teu coração, o Senhor viu as tuas lágrimas, e Ele vai ainda te conceder mais 15 anos de vida. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, entende, Ele sente o sabor das nossas lágrimas. É isso que devemos aprender a viver, viver da providência de Deus, desapegar-nos e termos a certeza que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, que conhece, que ama, que cuida, que zela. E que essa providência de Deus, ela passa pelo coração da igreja, passa pelo teu coração. Eu quero dar um testemunho. Esta semana, o nosso aluguel na Casa da Aliança vence todo dia 4. Antes de ontem, chegou uma carta na casa das irmãs, um bilhete escrito assim: amada Toca de Assis, vendo o programa Resgate, sentimos-nos tocados em nosso coração. Estou enviando a vocês um mês de aluguel. Um mês de aluguel. Um cheque de R$1.500. A maravilha da providência de Deus. Olhando o programa Resgate, sentimos no coração e damos a vocês. Vejam como a providência age pelo coração. Esta obra, Canção Nova, é obra da providência. Vocês sabem muito bem disto. E que a providência de Deus passa pelo coração de vocês, para que essa obra se mantenha de pé. E Deus, por maravilhas e maravilhas, por meios insondáveis,
que só Ele conhece, Ele vai cuidando das suas obras. São meios insondáveis, não são meios matemáticos, não. Deus é maravilhoso, Ele provê de um jeito, Ele provê do outro, cada mês de um jeito, cada mês de um jeito, mas Ele vai pela sua providência maravilhosa, inesgotável, inigualável, incomparável e singular. Deus é tão maravilhoso, que a sua providência vai agindo cada mês de um jeito, cada mês de um jeito, mas é Deus santo e maravilhoso. Ele gosta de amar os seus filhos e suas filhas, Ele gosta de dar presentes, Ele gosta de fazer surpresas. É um Deus que ama, é um Deus que zela, é um Deus que tem um coração sensível, sensível para com o seu povo. E a esperança do pobre, estamos aí à beira do novo milênio. O que será dos pobres? Sim, o novo milênio, o milênio da computação, o milênio da informática, o milênio dos séculos, o milênio das grandes novidades, mas também o milênio da frieza, o milênio, se não for a igreja, se não for o nosso testemunho fiel, será o milênio da morte dos pobres. Será um novo milênio onde os pobres serão nada mais, nada menos do que lixo. Hoje em muitas cidades os mendigos não têm direito nem de dormir nas calçadas, não têm o direito nem de ficar em paz onde eles querem viver. E muitos usam, aquilo que eu dizia, usam de campanhas para com os pobres, não por interesse dos pobres, mas para limpar a cidade, para deixar a cidade bonita, a cidade limpinha, como se eles fossem lixos e não fossem pessoas, como se eles não tivessem coração para viver, como se eles não tivessem lágrimas para chorar, como se eles não tivessem o direito de ter caído no vício do álcool, nessa grande enfermidade onde qualquer um de nós poderemos ter caído. Quem é que estava livre da droga? Quem é que estava livre do alcoolismo? Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus. E com que direito então nós temos de julgar? Ontem o Evangelho também nos ensinava tanto. Os discípulos com fome comem as espigas, e os fariseus: olha Jesus, o senhor não está olhando não? É proibido comer no dia de sábado. Essa expressão, olha, dos fariseus, infelizmente ainda é muito nossa. Olha, é um vagabundo, olha, é um alcoólatra, olha, não tem direito à vida, olha, é um fedorento, olha, e muitas vezes usam dos pobres. Quem tem direito de limpar a cidade em nome e para ofender aos pobres? Que as cidades não têm direito de oprimir. Quem tem direito de limpar a cidade e jogar os pobres no lixo e tirar os pobres como se fosse um monturo de lixo? E não dar a eles uma vida digna de filhos e filhas de Deus. E nós da igreja temos ainda essa grande graça, e devemos ter essa graça, e não julgar, como os fariseus fizeram ontem. Olha Jesus, olha os seus discípulos, estão comendo no dia de sábado, e o Senhor vai pela naturalidade. Você não lembra de Davi que comeu os pães que eram somente dados aos sacerdotes? Quem está com fome deve comer. O amor está acima da lei. O amor está acima da lei. O necessário para uma vida digna, o necessário para que todos tenham vida, o amor ao próximo. Dizia São Francisco de Assis: qual é a tua regra? A minha regra é que todos vivam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e amem a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis aí a regra de São Francisco. Que todos possam viver o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Filhos e filhas da igreja, adorando o Espírito Santo que está sobre nós, adorando o Espírito Santo de Deus, nós queremos ser obedientes e pedir ao Senhor: Senhor, fala-nos. Qual é a nossa missão neste milênio?
onde os pobres, se não for a igreja, não terão esperança. Não terão esperança. A igreja é a esperança para o pobre. A igreja é a alegria para o pobre. Olhando para a igreja, eles querem ver Jesus no coração de cada cristão, e atitudes concretas, atitudes que possam mudar a vida. Claro que isso merece do teu coração muita coragem, muito desapego, e analisar a tua própria vida. Não dar ao pobre o resto, mas dar ao pobre a essência da tua vida. Fazer tudo possível do teu coração, fazer tudo necessário, dar de tudo da tua vida, para que todos tenham uma vida digna de filhos e de filhas de Deus. Fiz questão de trazer aqui uma frase de um santo padre, São João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro. Um grande santo padre da igreja. Ele diz assim: o indigente está atormentado pela falta do necessário, e se lamenta e levanta muitos acusadores, e não deixa nenhuma rua sem percorrer. Isso foi escrito há muitos séculos atrás, mas é a realidade hoje. Perseguido por sua miséria, sem ter nem onde passar a noite, como conseguirá o infeliz dormir? Atormentado pelo estômago. Olha a expressão de São João Crisóstomo: atormentado pelo estômago, com fome. Com fome. Você que tem a graça de jejuar, você sabe, pelo menos tem uma experiência, claro que de livre vontade tua, de experimentar um pouquinho do que é passar fome. E você logo espera a possibilidade de voltar a se alimentar, porque você tem fome. Falta o alimento. E diz São João Crisóstomo: atormentado pelo estômago, cercado pela fome, desprotegido quando vem o frio, ou quando cai o aguaceiro. Claro que eu não estou aqui tirando do teu coração, claro, o mérito de você ter a tua casa. Graças a Deus, você tem a tua casa, você tem teu alimento diário, você tem tua coberta, graças a Deus. Eu não quero que você tire isso da tua vida, não. Eu só estou dizendo, seja sensível com quem não tem nem 4 paredes para se proteger. Passamos aí agora uma onda de frio, uns dias de frio, pelo menos em Campinas, em Rio Claro, muito frio. E nós temos ali no nosso quarto as 4 paredes. E além das 4 paredes, temos um cobertor, talvez 2, ou talvez até 3. E nos cobrimos. Claro que essa sensibilidade é muito importante. Bom, o que eu devo fazer? O mínimo que você deve fazer é ter a sensibilidade de acolher, é ter a sensibilidade de fazer alguma coisa por aqueles que não têm nem 4 paredes para se cobrir do frio. Mas padre, vamos esperar uma decisão governamental, vamos esperar uma decisão do governo, da prefeitura. Ora, nós cristãos não podemos ficar ancorados na barca de quem não crê em Jesus, não podemos ficar ancorados na barca de quem quer usar dos pobres, claro que não. Claro, sabemos que o Estado tem dever e tem direito, tem dever de cuidar dos pobres, que o Estado tem dever de suprir isso, de suprir aquilo, só que o Estado não faz. Só que é ganância em cima de ganância, é roubo em cima de roubo, é fraude em cima de fraude, e os pobres vão esperar de quem? Por isso eu digo a vocês, a esperança dos pobres é a igreja de Deus, a esperança dos pequenos é a igreja de Deus, e é nós.
E é o teu coração que precisa crer nisso. Olha o que eu estou dizendo. É o teu coração que precisa crer nisso. E não se acomodar. E dar o primeiro passo. Como fez Francisco com o leproso. Olha o que diz São João Crisóstomo. Você sai limpo do seu banho, vestindo roupas claras, cheio de satisfação e euforia, e se dirige à esplêndida mesa que lhe foi posta. O outro, porém, transido de frio e morto de fome, dá voltas e mais voltas pela praça pública, com a cabeça baixa e estendendo as mãos. É a realidade, claro que sim. Passa em volta da praça, cabeça baixa e estendendo as mãos. Uns passam longe, uns têm medo, outros não dão, porque é vagabundo, porque é alcoólatra, mas ninguém sabe o coração deles. Ninguém conhece o coração, você não sabe, você não pode julgar. Você não pode dizer que simplesmente é um vagabundo, é um alcoólatra, porque não quer trabalhar. Você não sabe o coração dele, você não sabe os traumas, e nós sabemos muito bem que traumas podem ocasionar muito disso na vida de todos nós. O alcoolismo, a decepção com a esposa. Quantos mendigos que nós conversamos, a decepção é com a esposa, com a família. A decepção porque não recebeu o seu salário dignamente. Muitos mendigos trabalhavam e o empregador não pagava direito o seu salário, e ele ficou magoado, ficou ressentido, abandonou tudo e começou a beber. Quantos abandonam por causa da família, porque o filho não dá amor, não dá carinho. Na verdade tudo esse trauma é falta de amor, é falta de carinho, é falta de acolhimento, é falta de levar a boa nova de Jesus, o amor do Espírito Santo, a alegria de Deus no coração. Deus pode salvar, Deus pode salvar, nós sabemos disso. Deus quer salvar, manifestando-se através da tua vida. O infeliz já nem tem mais ânimo para se dirigir ao bem alimentado e bem descansado, pedindo-lhe o sustento necessário, e muitas vezes se retira coberto de insultos. Se retira coberto de insultos. Quando São Basílio, agora é São Basílio, quando se aproxima de nós um pobre, que só pode falar em nome da fome, olha a expressão de São Basílio, um pobre que não tem outra linguagem, ele só pode falar em nome da fome, porque ele está com fome, ele quer comer, talvez não se alimente há 2, 3, 4, 5 dias, ele está com fome. Então o pobre se aproxima em nome da fome, porque ele quer comida. Rechaçamos nosso semelhante, sentimos nojo, passamos longe a toda pressa, como se temêssemos que, andando mais devagar, estivéssemos sujeitos a contrair sua calamidade. Ou nós passamos mais depressa, ou para pensar, ou para fazer de conta que não estamos vendo aquele mendigo, aquele pobre, passamos mais depressa, trocamos até de calçada, tem um mendigo ali, eu atravesso a rua para outra calçada, para não dar de frente com ele, porque eu não tenho coragem de olhar, ou porque eu tenho nojo de me aproximar, ou porque eu tenho medo. E São Basílio nos diz assim, como se temêssemos que, andando mais devagar, estivéssemos sujeitos a contrair sua calamidade. E se ele envergonhado, da sua miséria, baixa os olhos para o chão, chamamo-lo de farsante, mas se acossado pela fome, nos olha livre e confiantemente, chamamo-lo de sem vergonha e violento. Se por causalidade apresenta-se vestido adequadamente, por ter ganho roupas decentes, julgamos que ele é um mentiroso.
e juramos que se trata de um falso mendigo. Se estiver vestindo trapo sujo e podre, expulsamo-lo da nossa presença, porque está fedendo. Embora invoque o nome de Deus, mesmo que rogue a Deus que não nos vejamos em situação semelhante, nada pode dobrar a nossa teimosia. O que São Basílio quer dizer? As nossas adequações, e devemos tomar muito cuidado com a tranquilidade de consciência, porque a doutrina católica, a santa doutrina católica, ela é objetiva, não é subjetiva. Tive fome, me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Senhor, como tu podes estar em um preso? Como tu pode estar presente em um preso? Como tu pode estar presente em um leproso? Em um mendigo? Em um doente? Eu me lembro de São Camilo de Leles. São Camilo cuidando de um leproso, de um doente, e o bispo foi visitá-lo. E o bispo disse: eu quero falar com São Camilo, é um pouco urgente. E São Camilo mandou dizer a ele assim, claro, com todo respeito: diga a vossa santidade que eu estou cuidando do seu Senhor. São Camilo, onde está o doente está Cristo. Diga a vossa santidade que me espere um momento, porque agora eu estou cuidando do nosso Senhor. Eu estou limpando as feridas do Cordeiro de Deus. Eu vejo, Igreja de Deus, que o nosso sinal de contradição hoje, e sem dúvida alguma haverá perseguição. Jesus, ao proclamar a boa nova, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Essa unção sobre nós, que recebemos o nosso batismo, que foi confirmado no nosso crisma, é a unção para não ter medo de anunciar o Evangelho, não ter medo de abrir os olhos aos cegos, de dar a vida em todos os sentidos da vida humana. Eu não estou aqui restringindo a comida, a bebida, eu estou restringindo não só isso, mas a tudo que é necessário para que jovens tenham uma vida, a libertação da droga, a libertação do alcoolismo, a libertação da prostituição, a libertação de tudo aquilo que pode escravizar a vida de um coração humano. Você hoje, jovem de Deus, mulher, homem de Deus, nós somos convocados, nós somos enviados a dar a vida, cheios do Espírito Santo, a fazer o que Deus deseja, a nos aproximar do leproso. Qual é o leproso que Deus quer que você se aproxime? Qual é a lepra que Deus está te chamando a curar? Qual é a tua missão na Igreja de Deus? Não podemos mais ficar parados, a nossa missão é dar a vida pela igreja. Eu digo isso sempre quando venho pregar aqui, claro, a nossa missão profundamente é essa, na tua comunidade, na tua paróquia, na tua cidade. Qual é a tua missão como Igreja de Deus? Qual é a tua missão como jovem cheio do Espírito Santo, jovem que conhece Jesus, jovem que ama Jesus, jovem que se alimenta de Jesus, jovem que não tem medo de nada para anunciar o Evangelho? E a audácia, claro, a audácia, somos audaciosos sim, o Espírito do Senhor está sobre nós. Diz Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Nós somos sim, e queremos ser uma igreja cheia dos dons,
cheia dos carismas, cheia dos frutos do Espírito Santo, para levar a boa nova, para libertar os cativos, para levar a boa nova aos pobres, aos pequenos, a graça de enxugar a lágrima de um pobre, a graça de sentir que os pobres, pelo menos, têm direito de morrer, e morrer no coração de Deus. Eu me lembro, era diácono. Eu era diácono na Moca, em São Paulo. E voltando da faculdade no Ipiranga, por volta da 12h30, aquele sol de junho, aquele sol de inverno que queima mesmo, aquele sol forte, aquele sol de inverno muito forte durante o dia. E havia um mendigo. Claro, filhos, eu conto isso para a maior glória de Deus, porque nós somos pela graça. Eu peço ao Senhor hoje, nesse meu dia aqui na Canção Nova, que faça do meu coração ainda mais desapegado, ainda mais pobre. Eu não quero ser pobre externo, eu quero ser pobre cada vez mais do coração. Eu quero ensinar a minha fraternidade a ser pobre no coração, na essência. Não pensem vocês que São Francisco ficou nu diante do bispo para ficar na história. Não foi isso. Ele teve uma caminhada interior muito profunda. Ele lutou com Deus, São Francisco. Ele lutou com Deus como Jacó no Antigo Testamento, lutou com Deus. São Francisco lutou. Deus o chamou através da enfermidade, ele relutou. Deus o chamou através de um sonho, ele foi relutando. Ele lutou com Deus profundamente e ele cedeu. Eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu dou o passo, eu vou. É a nossa luta do dia a dia, é a santidade de vida, é a santidade que Deus clama para a sua igreja, é a santidade de Deus, é a fé na providência de Deus, é a certeza de sermos pobres com o coração, com a vida, é a certeza que Deus pode cuidar da sua igreja, muito mais se ela for pobre, se ela for pobre. Deus quer cuidar muito mais das suas comunidades, se elas forem abertas ao dom da providência. E voltando então, eu encontrava aquele mendigo moreno, suando, com a barriga um pouquinho inchada, devia estar já com a cirrose bem adiantada. E todo mundo passa, eu reparava de longe a reação das pessoas, não para julgar, mas para você ter no coração a reação das pessoas, porque não conhecem a Deus. Por isso eu estou pregando aqui para quem conhece a Deus, para quem se alimenta de Jesus e se alimenta com a alma e com o coração. Porque quem não conhece a Deus é até natural que não entenda quem é o pobre, que não entenda quem é o mendigo, que não entenda quem é o leproso, mas nós que conhecemos o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que nos alimentamos dele, nós que vivemos aqui nos alimentando nesse bendito lugar de graça de Deus, nós que estamos aqui vivendo a graça do Evangelho, não temos como dizer ao Senhor, não te conheço. Pelo contrário, se você não viver o Evangelho, infelizmente o Senhor que vai dizer a você na parousia, não te conheço, porque você não obedeceu, porque você não viveu o Evangelho. Quantas vezes eu te ensinei, tantas vezes eu te falei pelos meus profetas, tantas vezes eu te adestrei pelos meus profetas. Você se lembra da parábola de Lázaro? Senhor, manda lá para que meus irmãos não sofram a mesma consequência. Eu já tenho Moisés, já mandei os profetas, eles não querem escutar. Filhos e filhas da igreja, cada acampamento que você participa é uma pedrinha na tua balança, é uma pedra na tua balança. E porque seremos julgados diante do Evangelho, Deus não vai nos julgar à toa, não. O julgamento e nós rezamos no credo, virá para julgar os vivos e os mortos, e o nosso julgamento não é qualquer, não. Nós seremos julgados diante do Evangelho, e é diante da palavra de Deus que você escuta a cada dia, por isso que Deus não é injusto, Ele não pode dizer àqueles que creem, você não sabia? Você não escutou, eu não proclamei, eu não anunciei, o que você estava
fazendo naquele acampamento? O que você estava fazendo naquela Santa Missa? Onde é que estava teu coração? Por que você não obedeceu? Eu amo você, eu estou te ensinando. Olha o tempo da tua vida, olha a graça passando na tua vida. O que é que você está fazendo com Deus na tua vida, com a graça de Deus na tua vida? Eu tenho lhe mostrado. E eu olhava as pessoas, umas atravessavam de uma calçada para outra, outras olhavam com desprezo, outras paravam, olhavam, sentiam compaixão e iam embora. É como a parábola de domingo do bom samaritano, as atitudes. E eu fui até ele, porque é um carisma que Deus me confiou, e eu tenho que obedecer este carisma. Senão eu vou perecer. Se eu não amar os mendigos, eu vou perecer, porque esse é o carisma que Deus me confiou. E eu tenho que dar a vida por esse carisma. Se eu não amar os meus pobres de rua, eu não vou ser feliz. O meu sacerdócio vai perecer, porque a minha alegria, o meu carisma é esse. Eu tenho que dar a vida por esse carisma. E como disse São Francisco, servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito, pegando a passagem do Evangelho. E eu me sentei ali na calçada, coloquei a cabeça dele sobre as minhas pernas, e ele ainda estava vivo. E ele começou a soltar pela boca aquela água preta, né, da cirrose, bater no coração forte. E eu falei assim: Senhor, eu não tenho coragem de fazer respiração boca a boca, eu não tenho. É duro. Eu falei assim: eu não tenho coragem, eu não vou fazer isso. Mas naquele momento eu me lembrei do sangue de Jesus. E eu passei o meu dingue sobre a sua boca, e nunca tinha feito isso, e procurei jogar um ar dentro dele, né, porque eu sentia, tentar voltar a vida, bater no coração. Eu nunca fiz medicina, mas bati no coração dele, mas fiz o possível, né? Não tinha entendimento, fiz o que meu coração pedia ali. Talvez coloquei ali meus lábios para me testar mesmo, para dizer: você tem nojo, coloque aí, vai. Porque nunca fiz respiração boca a boca, não sabia como é que fazia, mas fiz questão de me renunciar mesmo, falar: você ama, você tem nojo, vai. E se fosse você não toma o sangue de Jesus? Pense que essa água aí é o sangue de Jesus. Vai ao pobre, é Jesus agonizando, toca nele, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito, coloca a tua vida sobre isso. Mas ele morreu. Ele morreu nos meus braços. E eu dizia, e as pessoas, eu pregava na igreja à noite. Ele foi pobre, talvez ele foi ultrajado por todos, foi abandonado por todos, mas ele teve a graça de morrer nos braços de um religioso. Ele teve a graça de morrer nos braços de um religioso. E eu não era padre, não podia absolver os pecados, mas eu disse: Senhor, pelo teu coração, por favor, perdoe todos os seus pecados. Perdoe. Quando eu for padre, eu vou celebrar 10 missas para ele. Perdoa os seus pecados. Eu não sou padre, não posso perdoar, mas eu te peço, dê a ele a vida eterna. E ele morreu de coração. Digo a vocês, sabe quando a pessoa, você sabe, né, quando uma pessoa morre feliz, ele adormeceu com um sorrisinho assim, morreu feliz, morreu sendo amado. Filhos, nós podemos fazer muito. Aí o pessoal passou: vamos cobrir com jornal, vamos cobrir. Ele: não é cachorro não para cobrir com jornal. Não é cachorro não. Cobrir com jornal não. Não. Aí eu me lembrei da passagem: eu quero um lençol, a passagem de Jesus, do túmulo, um lençol que nunca foi usado. Eu fui na vizinha e falei: minha senhora, eu quero um lençol virgem, que nunca foi usado, para cobrir o corpo dele. Aí eu peguei aquele lençol novinho, cobri o corpo dele. Ele morreu por volta da 1 da tarde, e a CETEC veio buscá-lo, eram 10h30 da noite. Aí acendi a vela ali, quem passa na rua,
acendi a vela, uma vela ali do lado dele, e ficamos ali rezando. Fiquei ali velando o corpinho dele. Aí chegou a CETEC, aí fiquei um pouco triste, né, que eles pegaram o corpo dele como se fosse um bicho, pegaram o corpo, e jogaram naqueles camburões, como se fosse um bicho, né? Mas ele morreu feliz, a alma dele, tenho certeza, foi salva. Eu falei, eu quero lençol virgem, porque ele é digno. Aí eu cobri ele com lençol virgem, branquinho, porque jornal é para cachorro, não é para pobre. E ele morreu digno. Aí eu me lembro, para Jonas, uma das 7, né, das virtudes católicas, né, enterrar os mortos com dignidade. Essa semana morreu 2 irmãos na nossa casa. Um veio da Praia Grande, magrinho, muito simples, tadinho. Eu chegava lá, padre, beijava minha mão, a toca eu amava muito. Ali tomando sustagem todo dia, nos últimos dias, seu Joaquinzinho, né? Não tomava nem sustagem, não era tuberculose, muito magrinho, talvez câncer no pulmão, mas morreu amado. Talvez passou a vida toda pela rua, mas morreu amado. Morreu no coração da igreja. É isso, filhos. É isso, filhas. O nosso ide anunciar a boa nova. Que os pobres possam morrer no coração da igreja. Que o nosso coração possa ser sensível. Faça o que Deus quer. Obedeça a Deus. Seja um jovem cheio do Espírito Santo. Seja um homem ou mulher cheia do Espírito Santo. Viva o carisma que Deus colocar no teu coração. Seja fiel. Seja um homem e uma mulher de Deus. Os pobres de Deus. É o nosso congresso Toca de Assis no final do ano. Onde dormirão os pobres no ano 2000? Os pobres, se Deus quiser, dormirão no coração da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.